Olá, eu me chamo Igor Dores e eu sou aluno líder e representante do grupo que, durante o ano de 2019, esteve empenhado na produção da revista Berro, uma revista atrelada à disciplina de Revista Laboratório, ministrada na Unicentro, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui na cidade de Guarapuava, no Paraná. O que é, então, a revista Berro? É um produto diferenciado destinado a um público jovem que busca informação, conhecimento, cultura e divertimento. E por que esse público jovem? Porque nós gostaríamos de fazer um produto destinado ao ambiente em que estávamos inseridos, ao ambiente universitário. Fizemos então uma pesquisa de campo e descobrimos que a idade dessas pessoas inseridas neste ambiente variavam de 16 a 30 anos. Este então foi definido como o nosso público-alvo. Por isso, um público jovem. A Berro nasce então com o objetivo de trazer a boa informação apurada de uma maneira simples, uma linguagem simples, e tudo isso para facilitar a vida do jovem. Berro significa brado ou grito humano, mas para a utilização no título da revista, nós buscamos um conceito mais regionalizado, onde berro quer dizer a reação de alguém a receber uma notícia. Esse termo se popularizou pela utilização dele na comunidade LGBTQ+, que utiliza berro para designar uma situação de animação ou de empolgação. Então, berro quer dizer aquilo que nós temos a oferecer ao nosso leitor, aquilo de bom, a boa informação jornalística. De subtítulos utilizamos "Nós gritamos o que vocês precisam saber", para indicar o nosso compromisso com a informação de qualidade ao nosso público-alvo. Falando então sobre o processo de produção da revista Berro. Antes de todo o pensar da revista, foram expostos para nós referenciais teóricos e materiais que serviram como embasamento, como inspiração e uma forma de espelho para moldarmos a nossa revista. Nós analisamos todos estes materiais, selecionamos os pontos que mais gostamos de cada um, para então confeccionar a nossa identidade, a identidade da revista Berro. Depois disso, foi hora de pensar no projeto editorial da revista, onde algumas decisões importantes foram tomadas. A primeira delas foi que o padrão de tamanho seria 27 por 20 centímetros, o padrão das revistas que estão em mercado, até para não causar um estranhamento do público com o nosso material. Outra decisão tomada foi que o texto deveria estar disposto em até 4 colunas, para causar uma leitura agradável e também para combinar com as fotos que estariam distribuídas pela página. A utilização de imagens foi priorizada para imagens autorais. Existiram sim matérias que não conseguiram ter as suas fotos produzidas por nós. Nestas matérias utilizamos fotos de terceiros que foram devidamente creditadas, mas o foco foi a produção de imagens autorais para passar essa ideia de que nós produzimos tudo aquilo o que estamos levando para o público. Outra coisa decidida foi que cada edição deveria ter uma matéria principal e o repórter responsável por esta matéria principal deveria produzir as fotos para a capa da revista. Foram feitas 3 edições da revista. A primeira teve como capa e tema principal o Dia dos Namorados. A segunda teve como capa e tema principal o aniversário do rádio. E a terceira teve como capa e tema principal um encontro de carros antigos que aconteceu na cidade de Guarapuava. Em todas essas, os repórteres responsáveis foram atrás de produzir as imagens que posteriormente foram utilizadas nas capas das revistas. Então, depois do projeto editorial discutido e montado, a turma foi dividida em 3 grupos, 2 trios e uma dupla. Cada um desses grupos ficava responsável pela função de revisor, diagramador e editor. Ou seja, a gente buscou simular uma verdadeira redação de revista. Isso fez com que todos os alunos passassem por todas as funções, o que enriqueceu o portfólio individual de cada um. É válido lembrar que, independentemente de função, todos os 8 alunos produziram o material. Todos os 8 alunos produziram as suas matérias. A campo, cada repórter tinha entre 1 mês e meio a 2 meses para a confecção da matéria. Dentro deste período, estava abrangindo o processo de apuração e investigação, o processo de entrevistas e também o processo de produção das fotografias.
A professora estava disponível na sala de aula caso algum aluno quisesse, durante esse período, ir até ela para esclarecer quaisquer que fossem as dúvidas. Depois do material, da matéria, do texto produzido, este texto era levado até os revisores, que revisavam o material. Por fim, o material revisado era passado aos editores, que faziam uma nova revisão, agora orientados e auxiliados pela professora orientadora. Depois disso, depois que o material era inteiramente revisado e editado, esse material era passado para os diagramadores, que tinham como objetivo colocar as matérias dentro do padrão gráfico, dentro do projeto editorial estabelecido previamente em sala de aula. O processo de diagramação levava entre 1 mês e 1 mês e meio. E finalizado, era impressa uma printer, um protótipo da revista. Aí sim, este protótipo era levado para a sala de aula para mais uma revisão, para ver se tinha alguns erros, para ver se alguma coisa tinha passado despercebida na anterior revisão dos editores e dos revisores. Depois disso, depois dessa nova revisão agora da printer feita, o material era enfim destinado à gráfica universitária, levava em cerca de 1 semana para ser produzido, os diagramadores levavam o material para ser impresso e o buscavam na gráfica. Material pronto, todos os alunos eram responsáveis pela distribuição. Depois da distribuição, trazíamos uma cópia da revista para a sala de aula, que servia como a avaliação do semestre. Nós avaliávamos pontos positivos, negativos, pontos bons e pontos a serem melhorados. Essa era a avaliação do semestre, a avaliação da nossa revista. Depois disso, o processo recomeçava, ou seja, as funções eram trocadas, quem antes era editor agora era diagramador, quem antes era diagramador agora era revisor, e assim consecutivamente em todas as 3 edições. O material era produzido de novo, o mesmo processo se fazia e tudo acabava na distribuição do material. Esta é então o processo de produção, logística e o que é a Revista Berro, produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual do Centro-Oeste durante o 3º ano da graduação.